a todos os presentes. Gostaria de saudar os membros dessa mesa, saudando aqui o proponente da audiência pública, deputado Pedro Ruas. Vamos direto ao assunto, porque o tempo é curto e os dados são amplos para serem discutidos. Então, eu procurei consolidar um conjunto de informações que nos permitam tirar conclusões a respeito do que é o regime de recuperação fiscal que está sendo proposto pela União. Eu costumo dizer, nas conversas que a gente tem tido aí com diversas categorias, que ele tem uma linha condutora, né, que é uma sequência daquela renegociação de dívida que foi feita lá em 98. Né? E só que eu costumo dizer, em resumo, que ele é mais do mesmo piorado. Ele aprofunda a dificuldade do Estado de gerenciar as suas finanças. A essência dessa renegociação é manietar ainda mais a capacidade do Estado de exercer a autonomia administrativa e financeira que a Constituição Federal nos garante. Aliás, a respeito disso, tramita no Supremo Tribunal Federal uma ação, né, em que o governo diz, olha, esse contrato ele é ilegal exatamente por esse fundamento, por desconsiderar esse mandamento constitucional. E nessa mesma ação, alega que o contrato já está pago. E faz isso com base num cálculo efetuado pelo Tribunal de Contas do Estado, né, em que se discute que não é possível a incidência de juros nessa relação. Ou seja, uma relação que devia primar por parceria, por solidariedade, né, não caberia à União ter um ganho sobre o valor emprestado. O que significa isso? Significa retirar os juros da relação. Se isso for feito, essa dívida com a União já estaria paga em maio de 2013, segundo cálculos do tribunal. O técnico que executou o cálculo está aqui conosco, o Luiz Fernando Alcoba de Freitas. Né? Em maio de 2015, quando a gente executou o trabalho de verificação, essa dívida, nós já teríamos um crédito de quase 5,9 bilhões de reais a receber. Então, vejam que se trata de uma relação inconstitucional e do ponto de vista legal. Agora, do ponto de vista econômico, o que está por trás disso aí? É a capacidade da União determinar a essência da política econômica do Estado. Né? Lá em 97, a Lei 9496 definia uma série de quesitos a serem cumpridos pelo Estado, né, em relação à sua política econômica. Agora, a Lei 159 define cerca de 20 condicionantes. Vejam bem, lá eram 6, agora passam a ser 20. Com um agravante, nós não vamos mais precisar de secretário de Finanças no Estado, porque vai estar atuando na Secretaria do Estado um chamado Comitê Supervisor do projeto que for, do acordo que for feito, em que esse Comitê Supervisor vai atuar diariamente, verificando se o Estado está cumprindo os quesitos acordados. É muito daquilo que a gente escutou outro dia, o prefeito aqui de Porto Alegre falar, num evento lá em São Paulo, de que é preciso manietar a visão alternativa de mundo. Ou seja, essa visão de que as políticas econômicas ditadas sob o signo da austeridade devem prevalecer, esse projeto, uma vez aprovado, interdita o debate. Acabou a democracia. Acabou a visão política alternativa. E o que nós precisamos ter claro é o seguinte, essa não é a única saída para a crise financeira do Estado. Está muito longe de ser a única. Pelo contrário, ela vai agravar a crise. Ao final desse projeto, pelos cálculos que temos, né, dependendo de como evoluir a inflação, a dívida deve aumentar em 16 bilhões de reais nos 3 anos. E se ele for prorrogado por mais 3, que é permitido, vai dobrar. Então, você veja que uma dívida que hoje está em torno de 58 bilhões de reais, ela vai saltar para mais 32, mesmo nós tendo vendido patrimônio dos gaúchos, né? Mesmo tendo uma série de restrições do ponto de vista de reposição de quadros no Estado, né? Sem que seja efetivamente uma alternativa de solução para a crise. 1 minuto, José. Para que os senhores tenham ideia, é importante que a gente tenha presente o seguinte, uma linha histórica rápida da nossa dívida.
Em 2070, e esses cálculos são da Secretaria da Fazenda do Estado, estão lá no relatório da dívida pública. Em 1970, o Estado tinha uma dívida de algo como 2 bilhões de reais, valores atualizados para dezembro de 2016. Então, podem ser comparados diretamente. Esses 2 bilhões de reais, em 1994, estavam em 26 bilhões. Ou seja, em 24 anos, ela cresce 24 bilhões, cerca de 1 bilhão ao ano. Em apenas 4 anos do Plano Real, de 94 a 98, ela cresceu 32 bilhões, sem que o Estado tivesse aferido nenhum recurso novo, sem que esses 32 bilhões se tivesse transformado em recurso para investimento produtivo no Estado. Pela arquitetura financeira do contrato e pela arquitetura financeira que está embutida no próprio Plano Real, o fenômeno da financiarização se transfere para os entes federados e a nossa dívida dá esse salto de 32 bilhões de reais, que de 98 para cá se estabiliza no patamar de 55, 57 bilhões. Mesmo depois que nós renegociamos o contrato em 98 e viemos pagando regiamente esse contrato até 2016. Então, veja, mudar essa lógica é essencial para resolver o problema do endividamento do Estado do Rio Grande do Sul. Sem isso, não há solução. E o que se propõe nesse regime de recuperação fiscal, repito, é mais do mesmo, piorado, com um debate sobre a alternativa de política econômica interditado a partir da tutela da União nessa comissão de supervisão do plano. Muito obrigado. Muito obrigado, José Martins. Eu falei no